Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Celebramos hoje a memória do beato Inácio de Azevedo, presbítero, e seus 39 companheiros mártires. Do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus. Ao saber disso, Jesus retirou-se dali. Grandes multidões o seguiram, e ele curou a todos. E ordenou-lhes que não dissessem quem ele era, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Eis o meu servo que escolhi, o meu amado, no qual coloco a minha afeição. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará às nações o direito. Ele não discutirá nem gritará, e ninguém ouvirá sua voz nas praças. Não quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio que ainda fumega, até que faça triunfar o direito. Em seu nome as nações depositarão a sua esperança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Diferentemente do que a gente costuma esperar, que é sempre uma ação eficaz que vem e que resolve os problemas, Jesus não age assim. Os fariseus saíram para fazer um plano para matar Jesus. Sabendo disso, Jesus se retira dali, não os enfrenta. Saindo, dá atenção às multidões que o seguem, as cura e lhes proíbe de dizerem quem ele era. E São Mateus diz, isso aconteceu para se cumprir a profecia de Isaías, que diz que este servo não discutirá nem gritará, não se ouvirá sua voz nas praças, ele não quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio que ainda fumega, até que faça triunfar o direito. Isto é, este servo não vem para atender àquela expectativa de virar a mesa que as pessoas tinham, de vir para destruir, para resolver todas as coisas. De fato, isso convém à obra de Deus. Se a salvação de Deus significasse que alguém vem fazer as coisas por nós, isto significa que o ser humano não tem protagonismo nenhum. Ele não é ninguém. Não é livre, não pode escolher, é obrigado. Ele é salvo sem querer. E a obra de Deus não se realiza desta maneira. Verdadeiramente, Deus respeita o espaço da liberdade humana. Por isso, aquele que vem para salvar realiza plenamente a sua obra conforme a vontade de Deus, mas não a impõe sobre os outros. E é por isso que ele não vem para dar espetáculos, vencendo diretamente aqueles que querem matá-lo. Na verdade, no final da história, ele vai se entregar, não vai fugir desse destino. Fica muito claro que ele só se entrega quando chega a hora, antes ele não aceita. Mas o seu enfrentamento não é a batalha, o seu enfrentamento é a oferta da sua vida. E isso ele faz quando ele entende que chegou o momento. Por isso, a voz desse Messias parece tão fraca. Ele parece um profeta que não tem muitos argumentos, que não tem muitas armas para lutar. Mas como ele não está disposto a lutar, isso nem faz diferença. Notem que o profeta Isaías diz que ele foi enviado e sobre ele foi colocado o Espírito Santo para anunciar às nações o direito. E diz no final que ele não vai apagar o pavio que ainda fumega, nem quebrar a cana rachada, até
que faça triunfar o direito. Ele veio trazer a justiça, não a vitória. É interessante como é que esse raciocínio contrasta completamente com a ideia daquele povo e com a ideia de muita gente hoje, que também acha que para que a nossa fé seja verdadeira, a gente tem que vencer todo mundo. Para que a nossa fé seja verdadeira, nós temos que viver bem, na prosperidade, com muito dinheiro, sem doença, sem nenhum problema. Então, isso é um sinal de que o nosso Deus é poderoso, porque o poder dele está a serviço nosso, daqueles que têm fé. Há um grande contraste. A salvação é feita por um ato de entrega, e este ato de entrega no amor será constituído neste mundo como derrota. Não será visto segundo as expectativas do povo daquela época. O que é mais importante para nós vencer, porque nós somos mais fortes, ou perder, mas sermos fiéis e termos a razão e estarmos de acordo com a verdade. Há um grande problema na nossa sociedade de hoje, inclusive dentro dos nossos meios de fiéis, onde se pensa que o poder de Deus se manifesta pela vitória sobre os seus opositores. É um pensamento muito próprio do Antigo Testamento, muito próprio de quem não é cristão. Mas dos cristãos, que tem por norma e por modelo, não o Antigo Testamento, mas o Novo Testamento, e em Jesus, não só o grande profeta, como a expressão e a imagem do próprio Deus, porque ele é Deus, para esses que se firmam nele, o raciocínio é outro. Quem tem de vencer é Deus e não nós. O que tem que prevalecer é a verdade e não a força. Não é um caminho fácil. Naturalmente, para a gente chegar ao ponto de agir e querer agir dessa maneira, precisa amadurecer muito na fé. Mas o Evangelho nos mostra o quanto Jesus era convicto daquilo que estava fazendo. Ele é o Messias, mas segundo Deus, não segundo os homens. E os homens são salvos porque são amados por ele até a morte. E não porque ele destruiu alguns, venceu alguns para dar a vitória a outros, que depois vão se envaidecer e dizer: esse é o nosso Deus. Nós somos cristãos, cristãos de verdade, por isso estamos na frente, somos melhores do que os outros. Isso convém bem às nossas particularidades, às nossas vaidades, mas isso não convém à ideia do Deus Criador, Todo-Poderoso, que nos fez, que deseja ser Pai de todos, que quer ser amado por todos, que enviou seu Filho para salvar, para buscar e salvar aquilo que estava já perdido, para ir atrás dos últimos, daqueles que aparentemente nem tinham salvação. É uma obra magnífica. E nós então, que queremos viver sobre a vida e sobre a mensagem de Jesus, precisamos mudar nossa mentalidade. Nosso mundo de hoje está polarizado. É um grupo querendo vencer o outro e achando que vencendo passa a ter razão porque venceu, porque conquistou mais gente, porque venceu uma batalha, porque postou mais mensagens em resposta às outras mensagens dos outros. Não é assim o caminho que Jesus nos propõe. A última coisa que valeria a pena nós ressaltarmos. No final se diz assim: em seu nome as nações depositarão a sua esperança. Nós somos pessoas que na nossa fé vivemos muito mais de esperanças do que de certezas.
muito mais de amor do que de força, do que de vitória. É uma proposta que contradiz o modo de ser, de viver, que é ensinado e que é vivido nos nossos dias. Rezemos. Ó Deus, que escolhestes Inácio de Azevedo e seus 39 companheiros para regarem com seu sangue as primeiras sementes do Evangelho, lançadas na terra de Santa Cruz. Concedei-nos professar constantemente, para a vossa maior glória, a fé que recebemos de nossos antepassados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.